Com as bênçãos de Deus, damos início à 59ª sessão extraordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Geraldo Atleta fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo, capítulo 34. Louvarei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor está continuamente na minha boca. Solicito ao vereador, ainda Geraldo Atleta, também faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e aproveitando que faça de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 17. Toda pessoa tem direito à propriedade só em sociedade com outros. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 120. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. Eu convido a ocuparem aqui a tribuna o senhor Valdir Carlos Tizeu, a senhora Dalila Berger Arantes e o senhor Paulo Henrique Pimenta. Solicito também ao secretário, o vereador Augusto Canto, que faça a leitura do requerimento, mas antes que os vereadores registrem suas presenças. Enfim, ao vereador que faça a leitura do requerimento de número 236/2014. Requerimento 236/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que o Ministério Público ingressou com ação civil pública na primeira vara judicial de Mairinque, requerendo a nulidade do concurso público 01/2006 da Prefeitura Municipal de Alumínio, realizado no ano de 2006, obtendo inclusive liminar para que fossem demitidos os servidores contratados desse concurso. Considerando que tal liminar estava suspensa em razão de conflito de competência suscitado entre a primeira vara judicial de Mairinque e a vara do trabalho de São Roque. Considerando que tivemos notícia da decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que declarou competente o juízo de direito da primeira vara de Mairinque, conforme publicação no Diário Oficial do Estado, em 1º de julho de 2014, considerando que a preocupação com a demissão desses servidores públicos, sendo assim, diante da necessidade de obtermos respostas e discutir em sessão pública e tomando conhecimento sobre as providências que serão tomadas pelo Executivo sobre o referido concurso, é que requeremos à mesa, ouvido o plenário, com fundamentos no artigo 27, inciso 15 da Lei Orgânica do Município, no artigo 305 do Regimento Interno, sejam convocados para uma sessão extraordinária a diretora do Departamento Municipal de Negócios Jurídicos da Prefeitura, doutora Dalila Berger Arantes, o diretor do Departamento Municipal de Governo, senhor Valdir Carlos Tizeu, e o diretor do Departamento Municipal de Administração, senhor Paulo Henrique Ribeiro Pimenta, a ser realizada no plenário dessa Câmara no dia 22/7/2014, às 18 horas, a fim de prestarem os esclarecimentos e informações sobre o referido concurso público, os processos judiciais conexos e a ação civil pública, bem como as medidas judiciais, administrativas e governamentais que serão adotadas pela municipalidade. Sala das Sessões, 3 de julho de 2014, Eduardo da Delegacia, vereador, Beto, vereador, Eduardo Bosco, vereador. Lido, senhor presidente. Vou explicar anteriormente o rito, que vai ter que ser obedecido durante a sessão. Na primeira parte, os autores do requerimento, eles têm direito de 15 minutos para o uso da palavra. No caso, eu como autor, o Beto e o Eduardo Bosco. Eu acredito que seja suficiente até para que os três usem, caso desejem, nesses primeiros 15 minutos. Depois disso, os convocados terão a palavra por 15 minutos cada um para as explicações que forem solicitadas nesse primeiro momento de questionamentos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Peço para que seja anunciada a presença do presidente do sindicato, senhor Écio, que está representando aqui os funcionários públicos. Anuncio a presença do presidente do sindicato, senhor Écio, também do advogado do sindicato, senhor Jomar. Convido a ambos a sentarem na nossa tribuna, caso desejem. Então, continuando a explicação, depois dos 15 minutos de explicações de cada um dos convocados, os vereadores, na ordem da lista de presença, também terão a palavra por 5 minutos para formular seus questionamentos, ou seja, todos os vereadores terão direito. E os convocados terão, então, mais 10 minutos para responder a questão formulada. O vereador com uma réplica de mais 5 minutos e os convocados com mais 10 minutos
para a tréplica. Então, como autor, um dos autores do requerimento, vou começar a ponderar alguns pontos. Solicito ao vice-presidente, ao secretário que assuma aqui a presidência para que eu possa então fazer uso da palavra. Boa noite a todos. O motivo da convocação é para que nós pudéssemos tratar com absoluta clareza um assunto aí que voltou à baila depois de uma decisão do STJ e que certamente está tirando o sono de muitos servidores. E a ideia de se tratar de um assunto como esse em público é exatamente para que as pessoas tenham conhecimento daquilo que está sendo feito em relação a esse concurso, né, e as consequências dele. Então, são 3 pontos, o motivo da convocação dos 3 servidores. No caso do senhor Paulo, o que nós gostaríamos de saber dele, isso da minha parte, é quantos hoje são esses funcionários do concurso 1/2006. Quantos são esses funcionários e onde estão esses funcionários? Onde eles estão lotados? Por exemplo, quantos estão na educação, quantos estão em obras, quantos estão na saúde? A gente gostaria de saber essa relação dos funcionários. Mais adiante, o motivo da convocação da Dalila é para que ela nos responda dos aspectos jurídicos dessa relação. Porque, para o servidor que talvez não saiba, todo esse tempo que se deixou, digamos assim, de falar dessa questão do concurso, foi porque houve um conflito entre a justiça comum, por assim dizer, né, a comarca de Mairinque, com a Justiça do Trabalho, porque ingressaram com a ação na Justiça do Trabalho e conflitou para saber quem tinha competência de decidir. Lembrando que, primeiramente, pela Justiça de Mairinque, havia uma liminar determinando a exoneração dos funcionários. Como entrou em conflito a Justiça do Trabalho com a Justiça Comum, não teve efeito a liminar, porque ficou suspenso isso daí até essa decisão. E o Tribunal de Justiça decidiu que a competência pois, da comarca de Mairinque, para que julgue o concurso. Com isso, a primeira das perguntas que a gente faz para a diretora jurídica da Prefeitura é se a liminar ainda vige, se a liminar que foi concedida naqueles autos que determinava a exoneração dos servidores, se ela ainda vige, ou seja, se vale ainda a ordem do judiciário pela exoneração dos servidores. Outra pergunta que a gente gostaria de fazer é quais medidas jurídicas estão sendo tomadas pela Prefeitura em relação ao concurso, se a Prefeitura já se deu por citada no processo, se já citada, quais foram os remédios que buscou e se buscou para resolver essa situação, né? E a terceira pergunta partindo de um pressuposto que não se consiga reverter essa situação judicial, essa ordem de exoneração dos servidores do concurso 1/2006, pelo que se tem nos autos, quais são os direitos e as garantias que cada um desses servidores vão ter. Se é considerado nulo, se é considerado anulável, e as consequências jurídicas referente ao contrato de cada um desses servidores. E a convocação do seu Valdir, do seu Valdir Carlos, para que nós tomemos conhecimento do seguinte: qual que é a posição da Prefeitura, que é meio que correlata com o que o jurídico vai estar fazendo, e partindo de um pressuposto que a Prefeitura não consiga reverter essa decisão, porque pode ser também uma das consequências, caso não se tenha nenhuma surpresa aí em sentido contrário. Mas se houver essas exonerações, como a Prefeitura, que estudo a Prefeitura está fazendo para suprir essa falta de mão de obra, se vai ser feito um novo concurso, se um contrato emergencial, se vai tentar um termo de ajuste de conduta lá com o Ministério Público ou dentro do processo, para que se possa contratar temporariamente até a realização de outro concurso, e qual é a consequência disso para
para os trabalhos da prefeitura, propriamente dizendo. Qual a consequência dessa exoneração de todos esses funcionários? Como isso afetaria o serviço público e a qualidade do serviço público no nosso município? Então, dentro desses 15 minutos, são 3, eu encerro aqui minhas palavras, lembrando que o motivo da convocação dos 3 é, para ter o conhecimento quanto ao número de funcionários e que departamentos cada um dos funcionários são lotados, da Dalila, sobre as relações processuais, conforme eu fiz as perguntas aí, e dos direitos dos funcionários, e para o Valdir as consequências de uma exoneração, caso ocorra, como a prefeitura está se preparando, caso tenha um revés nesse processo, e isso partindo do pressuposto que entenda como revés uma decisão dessa. Então, da minha parte, dentro dos 15 minutos, eu dou por encerrada as minhas palavras, e eu passo a palavra ao vereador Beto, caso ele deseje fazê-las. Boa noite a todos, né? Fazendo uso aqui das palavras do vereador Eduardo, que a gente aqui aguarda realmente, né, do nosso amigo, colega Valdir, da Dalila e do Paulo, é que realmente explane de uma forma que os servidores aqui presentes saiam daqui convincentes do que pode vir a acontecer. Porque essa casa realmente tem se preocupado muito, porque a gente entende o quê? Que aqui aqueles que prestaram o último concurso e que assim passaram de uma forma eficiente, honestamente, eles não têm tido, talvez, um sono tranquilo, porque corre um risco de amanhecer e estar desempregado. Então, são isso as minhas considerações, esperando aí que realmente possamos sair daqui todos bem informados do que possa vir a ocorrer. Tem a palavra o vereador Eduardo Bosco. Senhor presidente, senhores vereadores, uma boa noite a todos. Muito bem explanado pelo vereador Eduardo da Delegacia, muito bem feitas as perguntas com relação ao concurso público. E nós esperamos das respostas dos 3. E após a resposta dos 3, conforme o Eduardo disse, nós voltaremos às perguntas. Então, eu não vou explanar nada agora, vou aguardar o momento das perguntas e depois faremos as perguntas. Então, nós passamos já ao presidente para que conduza os trabalhos e depois nós fazemos as perguntas na hora certa. Pois não. Então, nós passamos agora a ouvir as explicações pela ordem do senhor Paulo Pimenta, diretor de administração da Prefeitura Municipal de Alumínio. Tem a palavra por 15 minutos para os seus esclarecimentos iniciais. Boa noite aos vereadores, aos presentes. Quanto à pergunta do vereador Eduardo, nós temos hoje na Prefeitura, com relação a esse concurso, no período, desde que ele se concluiu, nós temos, foi feita a contratação de 199 servidores. Desses 199 servidores, 92 já não pertencem mais ao quadro, já pediram demissão e já fizeram o seu desligamento com a municipalidade. Nos demais, dos 107 restantes, nós temos a seguinte situação. Departamento de Educação, 52 servidores ativos e 3 servidores no INSS. No Departamento de Esportes, Lazer e Cultura, 1 servidor ativo, mais especificamente na divisão de Cultura. No Departamento de Administração, 20 servidores ativos. No Departamento Municipal de Saúde, 25 servidores ativos e 2 no INSS. E no Departamento de Transporte, 4 servidores ativos. Então, somando, são 199, 107 ativos e 92 que fizeram seu desligamento no transcorrer desse período. Eu acho que aí eu consigo estar respondendo, acho que cheguei à resposta que o nobre vereador solicitou. Meu ponto seria esse. Na sequência, passamos a palavra à diretora jurídica da Prefeitura, a senhora Dalila. Bom, na verdade, houve uma liminar no início do processo, que ficou interrompida em razão do conflito de competência, arguida pela Prefeitura. Até o momento, não houve nenhuma determinação para cumprimento dessa liminar. Até porque o perigo do dano alegado na inicial já não prospera. As medidas que estão sendo adotadas pela Prefeitura são as seguintes. Ontem, nós protocolamos uma petição na Prefeitura
na prefeitura não, perante o juízo da comarca de Mairinque, reagindo a tal medida, né, na tentativa de reverter essa situação. A petição informa a situação atual do município e o prejuízo que o cumprimento da liminar pode causar aos servidores e ao serviço público. E a terceira pergunta seria... Os direitos. Os direitos. Os direitos esses serão analisados no momento oportuno, porque caso ocorra, porque eu acredito que não ocorrerá. Porque isso vai depender muito da sentença. Ok? Encerradas as palavras da senhora Dalila, passamos então a palavra ao senhor Valdir Carlos Tizeu, que responde também aqui para a gente. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, todos presentes, principalmente aqueles que fazem parte desse concurso e buscam uma informação maior de como o Executivo está procedendo com relação às providências necessárias para que esse concurso ele seja próspero e todo mundo, aqueles que estão nos seus cargos, efetivados nos seus cargos, não estejam nenhum prejuízo. O vereador Eduardo ele pergunta sobre a possibilidade de que não haja, o Executivo não consiga reverter a situação que foi proposta pelo Ministério Público de fazer a demissão e o cancelamento do concurso quando da liminar de 2008, né? Já se passaram 6 anos sobre esse aspecto. O próprio vereador Eduardo, a própria Dalila já falou da competência que hoje tem, né, a Justiça Comum referente a esse processo, né? Então, esses 6 anos se passaram. Quando da liminar da época que foi proposta, ela dizia, e talvez vocês não saibam, mas ela falava que, no caso, né, já respondendo a pergunta do vereador, caso tenha que proceder a liminar, o município teria 5 meses para poder vamos fazer as dispensas, providenciar um novo concurso ou uma nova seletiva, enfim, para que o serviço público não seja prejudicado. E isso está previsto na liminar naquele momento. Como a gente sabe que se passou esse período e a proposta que foi colocada ontem pela Prefeitura referente à possibilidade de que esse período que se passou, né, não tenha prejuízo pelo fato de que se passaram 6 anos, então se esvaziou aparentemente essa liminar. Então, esse teria um efeito zero para nós, né? E que, porventura, o Ministério Público, aparentemente, é o que consta nesse momento, que acho que a última publicação foi do dia 14, né? Passando para o Ministério Público que ele faça uma análise. Então, sabe-se que hoje a promotora que na época fez toda a proposta, ela não já é uma outra pessoa, né? E a nossa petição já foi juntada ontem, né? E hoje, no dia de hoje, também, pelos advogados do Tizeu, porque esse é um processo que pertence à última gestão que o Tizeu fez de 2000, que ele estava, né, em 2006, 2007, né? Então, ele também entrou com a petição no dia de hoje. Para quê? Para que também, tanto igual o próximo, a petição da Prefeitura, sendo do prejuízo que poderia ocorrer, os serviços públicos, do serviço público, de cada servidor hoje que está dentro do seu cargo, poderia estar diminuindo toda a eficiência
dos serviços para com a comunidade, então a gente está sendo demonstrado isso nessa petição, para que o Ministério Público e a própria Justiça analise isso e os efeitos dessa liminar seja, vamos dizer assim, não tenha esse efeito nesse momento e que seja de uma outra forma, que o processo corra, se assim for, para poder, até porque não foi ouvido ninguém nesse processo ainda. Esse processo ele ainda, vamos dizer assim, não caminhou. Existem outros, não sei quantos advogados que estão presentes no processo, mas são mais de 20 advogados, inclusive o próprio sindicato, com o advogado, o João Bellini, aí, está presente com a gente aqui. Quer dizer, a gente sabe que tem que ouvir todo mundo, e ainda esse processo não se iniciou. Então, a gente entende, né, que eu não tenho dúvida de que esse processo ele vai caminhar positivamente e que não vai ter nenhum prejuízo a nenhum servidor que participou desse concurso e hoje está efetivado no seu cargo em todo esse período. Pelo menos é o pensamento da administração, é a vontade do prefeito de que permaneça, né, hoje, todos esses servidores que estão diante dos seus cargos, que permaneçam, e que a Justiça entenda de que as denúncias que foram feitas, a gente entende que elas não foram plausíveis de ter um resultado negativo, que até porque não foi nem, vamos dizer assim, feita uma vistoria mais profunda dentro desse processo. Espero ter respondido a pergunta, vereador. Então, a palavra aos vereadores, conforme a lista de chamado. O primeiro da lista sou eu. Como eu já fiz minha pergunta, eu passo a palavra ao vereador Eduardo Bosco, caso deseje fazê-la, por 5 minutos, para formular seus questionamentos aos convocados. Tá, meu questionamento é a procuradora jurídica, doutora Dalila, com relação a liminar, que a Justiça expediu com relação ao concurso público. Cabe ainda algum recurso contra essa liminar? Se couber, qual o recurso que a Prefeitura vai entrar contra essa liminar? Então, passo a palavra à diretora jurídica, senhora Dalila, por 10 minutos. Não, hoje já não cabe mais recurso dessa liminar. Nós entramos com recurso lá no passado, lá em 2008, foi entrado com um agravo de instrumento e foi negado esse recurso. Então, por isso mesmo que foi feita a petição agora, foi feita essa petição. O vereador tem 5 minutos de réplica. Então tá, a petição então que foi feita foi somente para ver se a promotoria rever a situação da prefeitura, da situação da prefeitura, mas na realidade a contra a liminar já não tem mais o que ser feito. Então a liminar hoje, se houver uma decisão da promotoria, tem que se mandar embora no prazo, seria desses 5 meses, conforme o Valdir falou. A liminar, na verdade, o motivo da liminar hoje em dia já não, como que eu posso dizer, o motivo já não Oi? Já perdeu, ficou sem efeito. Como que eu posso dizer? Expirou, né? Vamos dizer assim, teve tempo. A possibilidade, né? Posso estar, Isso, em conjunto, está respondendo, né? Segundo, Valdir. Pois não. Foi endereçado para ela. Perfeito. Ela que tem que responder. Então, na verdade, é que é a primeira vez que estou... Vai lá e fala para ele. Não é mais com 10 dias que você... Sim. Não, mas a pergunta dele é com relação a liminar. A liminar. Quer refazer a pergunta, vereador Eduardo Bosco, por favor? Não, com relação a liminar, vocês entraram com uma petição, né? Como já dito por você, não cabe mais recurso. Certo. Então, na realidade, essa liminar, ela já está, como houve o conflito de competência e ele foi julgado
que a decisão cabe à justiça comum, até por ser um crime cometido pela prefeitura, como a própria promotoria disse no passado. Então, quer dizer o seguinte, essa petição que você entrou, ela não suspende nada, em nada, a liminar que já está em trâmite no Ministério Público, na Justiça Comum de Mairinque. Então, vou dar exemplo, essa decisão ela pode sair a qualquer momento, de hoje para amanhã, porque a petição, na realidade, não é um recurso, ela não suspende a liminar. Você sabe qual é o motivo alegado do perigo do dano? Imagina. Qual foi o perigo do dano? Alegado na inicial? O vereador encerrou a palavra, eu volto a palavra para você, Dalila. Não pode ter esse debate, você pode só responder. Tá. Então, na verdade, para quem não sabe, o perigo do dano alegado foi que as pessoas, esse pessoal que entrou por esse concurso seja pessoa incompetente. Na verdade, o pessoal que aqui estão hoje já foi comprovado que não são incompetentes. Então, essa alegação caiu por terra. Então, o perigo do dano alegado caiu por terra. Então, não tem como essa alegação não prospera mais. Passamos, então, agora, pela ordem da lista, a palavra ao vereador Augusto Canto, para que formule sua pergunta, tem direito de 5 minutos para isso. Endereçando a cada um dos convocados a pergunta que fizer. Boa noite a todos. A pergunta, na realidade, é também para a diretora jurídica, para a Dalila, são 3 questionamentos. O grande foco é a liminar, doutora Dalila. Certo. Esse entendimento que foi falado, da liminar ter expirado, dela não estar hoje, o objeto dela não existir mais, é o entendimento da prefeitura ou existe um embasamento jurídico para esse conceito de expiração? Se existir esse embasamento, qual embasamento jurídico existe? Na sequência, com relação à petição que foi protocolada, quais os termos dessa petição que a prefeitura protocolou nessa semana e se houve o pedido formal de reavaliação da liminar expedida pela Justiça Estadual. E, por último, na pior das hipóteses, coisa que nem a Câmara, nem a Prefeitura quer dizer, na pior das hipóteses, de uma decisão em favor da liminar, que a Justiça Estadual decida em favor da liminar, qual é o caminho? Ainda cabe alguma instância de defesa por parte da Prefeitura na tentativa de preservar os empregos dos servidores? São essas 3 colocações. Encerrado, então, as perguntas do vereador, eu passo a palavra à senhora Dalila. Então, o pedido foi pedido a revogação dessa liminar, tá? No pedido, visando o interesse público. A outra pergunta As outras perguntas, a pergunta foi em termos da petição e a reavaliação da liminar. Sim. E a outra, na pior das hipóteses, quer fazer? Excelência, com relação ao entendimento de expirar a liminar, né? Se esse entendimento é um entendimento só da Prefeitura ou se existe um embasamento jurídico para que essa liminar esteja expirada? O entendimento é entendimento tácito. Por quê? Porque assim que ela recebeu o julgamento do conflito de competência, ela despachou ciência às partes da comunicação do julgamento, do conflito e atribuição da competência desse juízo para conhecer e julgar a causa. A seguir, vislumbrando-se a possibilidade de julgamento no estado que se encontra. Dê-se vista ao MP e torne-se os autos conclusos para a sentença. Então, o que significa isso? Se já está conclusos para a sentença, ela não está determinando, ela não determinou nada para a Prefeitura o cumprimento dessa liminar. E, por enquanto,
por enquanto, não chegou nada para nós, né, nesse sentido. Sim. Volto a palavra ao vereador Augusto Canto, por 5 minutos para a réplica. Ainda resta os termos da petição protocolado e as instâncias de defesa, caso seja negada. Então, antes que se dê... A palavra está com a Dalila, então... Como não se deu por encerrada os questionamentos por parte da Dalila, a palavra ainda permanece com a Dalila. Então, a parte está dirigida a ela, é ela que tem que conceder os silêncio. A senhora concede a parte ao vereador-geral do Atlético? Opa, pois não. Sim. Então, o vereador Augusto, né, ele perguntou com relação ao teor da petição que foi feita. Eu quero complementar, além do teor, com que objetivo? Para ficar mais esclarecer mais. Então, o que foi falado na petição, que foi procurado demonstrar, foi o impacto social que a exoneração pode causar aos munícipes e aos servidores, né, com a exoneração. A descaracterização do perículo in mora, do perículo in mora reverso, né, que não será, isso quer dizer que não será possível restabelecer a situação anterior caso a decisão antecipada seja reformada. Foram esses os motivos que o município requer que a liminar seja revogada. E as instâncias, em sede de liminar, da liminar eu acredito que não tenha mais. Até porque já passou o tempo, a não ser que ela... Não sei. Isso é caso que eu tem que ser estudado. Na verdade, tem que ser estudado. Eu tenho que aguardar. Encerrado, então, a palavra vereador Augusto, então posso voltar com réplica ao senhor, caso o senhor deseje formular novas perguntas. É apenas uma afirmação que a senhora falou, que não houve pedido por parte da juíza, né, no despacho dela, de fazer cumprir os termos da liminar. Isso não aconteceu. Então, ela deu ciência à prefeitura, mas ela não pediu para ser cumprida o teor da liminar. Ela não citou a liminar no comunique-se dela. Não. Terminar a palavra, eu peço que responda no microfone a pergunta do vereador. Então, 10 minutos para a réplica da senhora Dalila, da pergunta que foi formulada agora. É só não responder. Só responder. Não tem. Encerradas as palavras dela, passamos pela ordem. A palavra ao vereador Geraldo Atleta, caso deseje utilizá-lo. É um grande prejuízo para o município se vier a exonerar os servidores. E também partindo do pressuposto que é interesse do servidor permanecer no quadro da prefeitura, e também foi até citado a participação do sindicato. Eu queria saber qual é a participação do sindicato nesse processo, já que há o interesse dos dois lados. Não, eu estou dizendo porque foi citado o Jomar. Assim, o sindicato tem participado, logicamente que juridicamente não, porque quem responde é a prefeitura, mas tem tido participação do sindicato? Há uma participação? Se houver, qual é o tipo de participação? Com discussão jurídica, alguma discussão técnica? Respondeu? Quem puder responder.
Quem puder responder. Tudo bem? Quem você vai responder? Então, a resposta fica a critério do seu Valdir Carlos. O processo ele caminha, todos os, como é que fala? Os proventos feitos dentro do processo pela prefeitura, desde que iniciou o processo, o sindicato ele acompanha, né? Ele tem, eu não sei, ele deve estar atuando dentro do processo, mas aparentemente eu fiz o comentário do advogado Gilmar, mas eu entendo que ele deve estar representando algum servidor, eu entendo dessa forma, né? Eu não tive a oportunidade de falar com o presidente do sindicato e nem vejo nos autos o sindicato falando, né? É isso, né? O sindicato não está ali. Então, acompanha, né? Mas ele não está em conjunto com alguma ação ou com alguma documentação que faz entre a prefeitura e o sindicato junto ao processo. Ok? Respondido? Volta a palavra ao vereador Geraldo Atleta para a réplica por mais 5 minutos. Sem mais? Seguindo ainda a ordem da lista chamada, caso deseje fazer uso da palavra, passo a palavra ao vereador Renatinho Watanabe. Seguindo a ordem, então, passamos a palavra à vereadora doutora Ana Paula. 5 minutos. Bom, eu tenho pergunta para a doutora Dalila e tenho pergunta também para o senhor Valdir. Primeiramente, eu gostaria de saber, não sei se vocês estão com a liminar em mãos, se fosse possível que fosse lida a liminar, para que a gente apontasse alguns questionamentos em relação a ela, é o primeiro ponto, para que sanassem as dúvidas. Outro ponto, como já houve ciência dessa liminar a posterior, e tendo agora a decisão do conflito de competência do STJ, já não houve a ciência por parte da prefeitura, ela precisa ser intimada para o cumprimento da liminar? Porque, a partir do momento que o STJ disse que a competência é da Justiça Estadual, o que justifica a espera para o cumprimento da liminar? Esse é o outro questionamento. O terceiro questionamento é em relação aos argumentos, né? Pelo que a senhora falou, foi argumentado a questão do impacto social, que eu também acredito que isso deve ser ponderado pelo Ministério Público, porque, afinal de contas, são diversas famílias que vão ser prejudicadas com essa decisão. Então, hoje a gente sabe que a promotora de justiça daquela época não é mais a mesma que está lá, né? Então, eu acredito que possa haver um outro entendimento pelo Ministério Público agora. E depois eu gostaria de perguntar, além dessas duas questões, para o Valdir, porque assim, a gente espera, né, que não haja essa demissão, que o Ministério Público reveja essa situação, porque a gente entende que são muitas famílias que serão prejudicadas, mas, como a própria procuradora do município disse, não há mais recurso em relação a essa liminar. E, se ela for mantida pela juíza, ela terá que ser cumprida. E, ela sendo cumprida, foi dito que a liminar diz que tem 5 meses para adequação do quadro de funcionários, da prefeitura, etc. e tal. Então, daí eu gostaria de saber, se caso não seja revertida essa situação, qual será a solução do Poder Executivo? Será feito um contrato emergencial? Será aberto um novo concurso? Caso ela seja mantida. Por hora, são essas os meus questionamentos. Primeiro para a procuradora e depois para o Valdir Teseu. Passo a palavra, então, à senhora Dalila. Lembrando também, dentre os pedidos da vereadora, se for possível, a leitura da liminar, antes de responder as questões. 10 minutos, a senhora Dalila. Sim. Acho que sim. Então, olha, despacho proferido, vistos
Trata-se de ação civil pública, acumulada com ação de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a Prefeitura Municipal de Alumínio, a empresa Assessorarte Serviços Especializados Limitada e o senhor prefeito de Alumínio, José Aparecida Tizeu. Aduz o parquê que, em 20 de abril de 2005, foi instaurado o inquérito civil número 805, após veiculação de reportagem na TV Tem, segunda edição, de 6 de abril de 2005, que denunciou a existência de nepotismo na Prefeitura de Alumínio. Segundo a denúncia, o prefeito de Alumínio, José Aparecida Tizeu, havia nomeado vários parentes para cargos em comissão. Informa ainda que foram ouvidas testemunhas na Promotoria de Justiça e, tendo em vista a gravidade do apurado, ampliou-se o objeto do inquérito em apreço, que passou a abranger também a apuração do excesso de cargos comissionados da Prefeitura de Alumínio. Pois bem, as investigações continuaram e levaram à oitiva de vários ocupantes de cargos públicos em confiança, com a finalidade de verificar as atribuições de cada cargo e a sua real natureza comissionada, sendo que a grande maioria dos cargos não possui qualquer carga de responsabilidade ou exige qualquer grau de confiança por parte do prefeito para o seu provimento. Nessa esteira, narra o Ministério Público que não exigiu qualquer tipo de qualificação de determinados ocupantes dos cargos comissionados, havendo casos de provimento por pessoas analfabetas, cujas atividades anteriores era catador de papelão ou lavrador de carros, folhas 1966/1971. Prossegue o parquê ressaltando que, no curso das investigações supracitadas, o município resolveu realizar um concurso público número 106, folhas 1972/1990, para o provimento de cargos efetivos. Nessa diapasão, constatou que, entre as atribuições de alguns cargos investigados e alguns cargos submetidos a concurso, havia coincidência, registrando exemplos com o escopo de deixar extreme de dúvida que havia uma tentativa de regularização de alguns cargos no município, que deixariam de ser cargos de confiança para passarem a ser cargos efetivos. Quanto ao concurso em questão, salienta que houve a correta divulgação, informando que o edital do concurso inicialmente somente foi publicado no Jornal de Alumínio Regional e no site da empresa responsável pela realização das provas, www.assessorarte.com.br, folhas 1994/1999. Informa, outro sim, que não houve a devida publicação no Diário Oficial, sequer no site da Prefeitura Municipal de Alumínio, e que a publicação no Jornal de Alumínio Regional ocorreu somente uma única vez, no dia 21 de outubro de 2006, para inscrições no curtíssimo e próximo período de 23 a 25 de outubro. A deficiência na publicidade do certame ensejou a realização do concurso em nova data, precisamente nos dias 10/11 de 2007 e 11/11 de 2007. Ocorre que, diante de novas denúncias, dando conta de que havia fraude no novo concurso para aprovação de pessoas determinadas, previamente indicadas pelo prefeito, foi realizada reunião na Promotoria de Justiça, folhas 327, com a presença do prefeito municipal de Alumínio e do representante da Assessorarte, ocasião em que ficou acordado que no concurso de alumínio seriam publicadas as questões de prova, juntamente com os gabaritos, e a municipalidade autorizaria a fiscalização do concurso pela Promotoria de Justiça de Mairinque, folhas 327. Assim, nas datas das provas, a promotora de justiça compareceu às escolas e vistou inúmeros gabaritos, folhas 328/332. Dentre eles, vários gabaritos denunciados como passíveis de futura substituição,
Realizado o certame, a Promotoria de Justiça de Mairinque verificou dentro do rol de pessoas denunciadas como eventuais beneficiários de fraude no concurso, quais haviam sido aprovados e quais tiveram suas provas vistadas. Em uma análise detida dos fatos, o parquê constatou fraude na leitura óptica de vários gabaritos. Relatório de folhas 1546 e 1592, envolvendo justamente algumas das pessoas anteriormente denunciadas, como apadrinhadas da municipalidade local, conforme a amostragem retratada na tabela de folhas 12. Assim, argumenta o Ministério Público que o concurso público número 1/2006 de alumínio contém irregularidades que comprometem sua legalidade e sua idoneidade, o que leva à necessidade de sua imediata anulação e ressarcimento dos candidatos lesados, sendo que a conduta do senhor prefeito de Alumínio, com a participação direta da empresa Assessorarte, configura ato de improbidade administrativa. O encadeamento dos fatos reproduzidos acima, todos previamente documentados, oferece a desejada objetividade para se tratar de questões delicadas envolvendo possível violação dos princípios eleitos pelo artigo 37 da Constituição Federal, para reger as atividades da administração pública. E assim, em uma análise perfunctória da farta documentação carreada, constato que o certame em apreço padece de ilegalidade, tendo em vista a presença de indícios de que, manipulado o seu resultado pela fraude na leitura óptica dos gabaritos, com a finalidade de beneficiar certos e determinados candidatos, negando-se às demais pessoas que prestaram as provas a possibilidade de participação igualitária no certame. Com efeito, o resultado publicado não correspondeu à realidade dos fatos, favorecendo-se indevidamente determinados candidatos que tiveram menos acertos do que outros, invertendo-se de forma ilegal a classificação final. A conferência dos gabaritos referidos acima foi feita por amostragem em 3 dos cargos colocados a concurso, havendo possibilidade de outros casos sejam constatados ao longo da instrução. Deve-se ressaltar ainda que a instrução processual poderá revelar com clareza eventuais atos de improbidade administrativa praticados pelos réus José Aparecida Tizeu e Assessorarte, individualizando condutas por meio de outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. De qualquer maneira, verifico em sede liminar que a municipalidade exorbitou quando da nomeação de funcionários aprovado em concurso fraudulento em detrimento da investidura por intermédio de concurso público isento e imparcial de provas e títulos, conforme exige o artigo 37 da Constituição Federal. Carece de fundamento a alegação de superversão da ordem processual suscitada pelo município de Alumínio, a manifestação prévia do ente público determinada nesses autos, antes da apreciação do pedido liminar, se faz necessária para atender o disposto do artigo 2º da Lei número 8.437/92 e não se confunde com a defesa prevista no artigo 17 da Lei 8.429/92, que tem como objetivo levar ao conhecimento do juiz elementos que, eventualmente, o convençam da inexistência do ato de improbidade administrativa, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, e cuja apresentação se dará no momento processual oportuno. Diante do todo exposto e considerando a robusta documentação que acompanha a inicial demonstrada initio litis, afronta ao artigo 37 da Constituição, bem como aos princípios basilares que norteiam a atuação da administração pública, quais sejam a isonomia, a impessoalidade, a publicidade e, principalmente, a moralidade, igualmente prescrito no artigo 37, caput da Constituição Federal, o que ora caracteriza o fumus boni iuris em relação ao perículo in mora, necessário ponderar que a tutela preventiva ganha especial relevo diante dos interesses e direito tutelado na ação civil pública. Com efeito, nosso sistema de direito material e processual predomina
o raciocínio de uma justiça reparadora do dano causado. Contudo, as matérias tuteladas no artigo 1º da Lei 7.347/85 nem sempre comporta a lógica simplista da reparação. É preferível prevenir a remediar, fazer cessar o dano em marcha, a aceitar que ele se consuma. A tutela preventiva apresenta ser necessária em razão do risco envolvido, afinada, portanto, com o princípio da precaução. Nesse cenário, tanto a prestação de atividade devida quanto a cessação de atividade nociva. Artigo 11 da Lei 7.347/85. Podem ser determinadas liminarmente, assim como aquilo que for necessário para evitar o dano maior. Artigo 4º da LACP. Tal conduta não significa ingerência indevida do Poder Judiciário no âmbito do Executivo. Pelo contrário, diante da comprovação do Judiciário e diante da ilegalidade prima facie reconhecida, é necessário que o interesse público seja restabelecido e tutelado. Frente a tais considerações, imperiosa a concessão de tutela de urgência, de modo a reparar os danos já ocorridos, reconhecido em sede de tutela de urgência, bem como se prevenindo os danos vindouros. Claro e evidente o perigo em mora que a longa tramitação da ação dessa natureza trará. Sobretudo, a se considerar que, se de fato a ação for procedente, os atos praticados pelos cargos indevidamente comissionados, aqui não sei por que falou isso, serão convalidados. CF Celso Antônio Bandeira de Mello. A continuidade da prática de referidos atos administrativos no curso da ação é prejudicial ao próprio interesse público. Assim, presentes os requisitos legais, defiro a medida liminar para determinar a abstenção de qualquer nova nomeação para os cargos oferecidos pelo concurso público número 106, no prazo de 5 meses, promover a invalidação administrativa de todas as nomeações de funcionários para os cargos referentes ao concurso 1/2006, diante da natureza da tutela à hora deferida, fixo as frentes de modo a impor aos requeridos a multa diária de R$1.000 para os desrespeitos das alíneas 1 e 2 supra. No mais, notifiquem-se os requeridos para apresentação de defesa preliminar nos termos do artigo 17, parágrafo 7º da Lei 8.429/92. Então, por que eu fixei o 106? Porque o tempo todo, tanto a juíza como a promotora deram uma liminar baseada no concurso 1/2006, quando, na realidade, esse concurso trata do concurso 1/2007. Então, você perguntou o que justifica a espera da... Sabendo que... Posso falar? Tudo bem, pode falar. Uma parte, por favor. Por favor. Não, por que eu pedi que fosse lida a liminar? Exatamente para a gente entender, né, essa questão. Porque, pela leitura que foi feita, o que a gente percebe? Que, naquela época, esse fumus bourionis e o periculum in mora estava baseado exatamente no que a promotora entendia, que era necessário ser demitidas pessoas, não ser contratadas, não ser nomeadas pessoas que passaram no concurso, porque elas teriam, em detrimento das outras, né, que também se dedicaram, passado de forma teoricamente fraudulenta. Certo. Então, o que acontece? Naquela época teria que ter sido mantida porque era uma medida necessária. Sim. Até entendo com a leitura que hoje realmente essa liminar perdeu a razão da existência e o efeito. Porém, foi lido aí também, mais uma parte, por favor? Também foi lido aí também que existia uma multa, uma fixação de astreuntes, que era a multa que a prefeitura teria que pagar caso não houvesse o cumprimento. Então, complementando a minha pergunta,
eu já entendo que a ciência, nesse caso, né, vocês teriam, inclusive, que verificar essa questão da multa. Então, quais foram os argumentos em relação a isso? Eu entendo que a questão da numeração é o erro material, eu acho que não teria vigência nenhuma em relação ao 106 ou 107, entendo que é um erro material nessa questão do concurso. E a minha pergunta é essa. Como que fica a relação da multa, né, que foi fixada aí? E se vocês entendem que teria que haver a ciência para o cumprimento, e depois as outras questões vão para o Valdir. Qual será a medida que o Executivo vai tomar no caso da liminar ser mantida? Qual será a indenização das pessoas caso venham a ser exoneradas? Se vai ser feito alguma medida imediata ou concurso público? Então, na verdade, é tudo muito recente, a decisão foi inesperada. O que justifica a espera? Vamos mandar todo mundo embora? Não. O que justifica interesse social. Então, o que justifica, bom, primeiramente, é saber que tem todos esses servidores que estão à nossa frente, aqui, buscando uma justiça, procurando saber que... eu tenho certeza que se nós estamos procurando a justiça terrena, acho que muitos daqui estão buscando a justiça divina. E junto com eles, eu também estou buscando a justiça divina. Então, eu acredito que essa situação será revertida, sim, em favor desses servidores. Então, eu acho que vale a pena esperar que a determinação judicial. Bom, respondendo a pergunta da vereadora Ana Paula, referente na possibilidade, né, de não ter nenhum sucesso, né, os procedimentos que a prefeitura e o próprio prefeito está tomando com relação ao concurso, a medida de praxe, vamos dizer assim, se tivesse que fazer a dispensa, vamos dizer que o concurso, se ele realmente não tem validade, a própria palavra por si próprio diz, né, não tem validade, então todo o ato praticado que na própria liminar aqui ela contempla, não tem validade nenhuma, ou seja, as pessoas provavelmente seriam dispensadas de modo como não tem validade. Que direito têm essas pessoas? Nenhum, né? Seria algo dessa forma. Quanto à medida, os procedimentos que a prefeitura tem no sentido de recompor a perda desses servidores para que não haja a descontinuidade do serviço público, em geral, se faz uma seletiva, né? Uma seletiva, mas é tudo meio que uma ação conjunta, uma seletiva de todos os cargos à disposição, publicação, como se fosse um concurso. E nós teríamos que fazer uma análise rápida para poder estar preenchendo esses cargos, e esses cargos têm que ser de prazo determinado. No mesmo momento, tem que fazer a abertura do processo de um novo concurso público. Que ele, dependendo do tempo que vai ser necessário para que ele se realize, 1 mês, 2 meses, 3 meses, é o tempo em concordância com a seletiva que ocorreu no final desse concurso, na chamada das pessoas efetivas do novo concurso, esses contratos estariam sendo encerrados, né? Provavelmente seriam dessa forma. Gostaria de fazer um complemento, se assim puder. A gente tem quase que a certeza de que as coisas vão caminhar de uma forma bastante positiva, que na leitura da liminar,
se fala de algo que a promotora colocou dentro dessa liminar, ela, vamos dizer assim, fez algumas misturas aí, que fica até difícil de fazer a leitura e o entendimento. De que parte da denúncia de nepotismo do passado que houve, que isso antecede a súmula 13, ele fala, nós tivemos, ela já obteve uma liminar no passado, onde nós tivemos que, em meados de 2008, dispensar mais de 100 servidores de cargos de comissão, por conta de ter um entendimento de que esses cargos foram providos por uma lei que não seria constitucional naquele momento, da descrição dos cargos que compunham esses cargos de comissão. Muito bem. Esse processo, ela rolou dentro do processo do concurso. Esse processo, nós ganhamos no ano passado, em terceira instância, vamos dizer assim, né, que julgou improcedente a liminar que ela mandou dispensar, sendo passivo dessas pessoas que foram dispensadas, entrar com um pedido de indenização. Então, isso será objeto, e é objeto também, da defesa do prefeito, que foi feito, não da prefeitura, do prefeito, com relação, que foi entrado na petição do dia de hoje. Então, isso é muito forte, isso é muito importante, e eles vão ter que analisar todo esse trabalho lá. É por isso que eu fico bastante interessante estar passando isso para todos que estão aqui, de que essa história não é bem assim, né? A gente está falando aí, a vereadora pergunta, olha, como que vai ser feita a dispensa? Eu não entendo de forma alguma que isso deva ocorrer, até porque existe muita água para rolar sobre esse trabalho, esse processo. Então, eu acho que todo mundo deve ficar aí, tranquilos aí nesse momento, aí a gente vai estar recebendo as informações. A própria juíza, ela poderia ter, se valesse de forma imediata essa liminar, ela já deveria ter comunicado à prefeitura, não fez. Nossos advogados estiveram lá, o processo estava com ela, falou assim, estou passando para o Ministério Público, como fez e publicou. Então, nós estamos no aguardo, sim, mas ainda eu entendo que essa liminar, ela não vai prosperar, né? Provavelmente o processo, ele tem o seu caminho natural, sem essa liminar, e vocês que são aí os concursados, efetivados, devem ficar tranquilo aí, e eu tenho certeza para você que o resultado final desse concurso será positivo, não aferindo nenhum de vocês. E isso as considerações que eu gostaria de fazer. Desculpa, talvez eu atropelei aí com a palavra a vereadora Ana Paula, 5 minutos para a réplica. Bom, eu queria colocar que é importante que nós façamos esses questionamentos, até para que os servidores que estão aqui tenham ciência da situação. Eu espero, sinceramente, que essa liminar não seja mantida, porque são centenas de servidores públicos com suas famílias, e ainda que houvesse algo de errado, eu acho que não pode penalizar todo mundo por o erro de um ou outro, ainda que se tivesse algo de errado. Então, eu acredito que muitos deles prestaram essa prova de forma, estudaram, foram para lá, fizeram o seu trabalho, e hoje, ser dispensados com um ato inválido, vamos dizer assim, sem direito a nada, seria muito injusto. Eu entendo também que tanto a juíza quanto o promotor vai relevar essa questão social, que eu acho que é muito importante que isso seja relevado, porque serão aí centenas de pessoas, de crianças e pais de família que estarão desempregados, e eu acredito que ela não vai manter, mas a gente precisa fazer esses questionamentos até pela insegurança que isso causa. E eu também acho que essa liminar seria uma forma precipitada, porque, como foi lido aí, é uma liminar. Não existiu toda a instrução do processo, onde vai ser ouvido todo mundo, e que, com certeza, ela, mantendo essa liminar hoje, se lá na frente o processo for revertido, assim como bem lembrou o senhor Valdir Tizeu, essas pessoas terão que ser indenizadas em relação à demissão, se for julgado lá na frente que o processo seja improcedente. Então, eu acho importante que seja esgotado o assunto para que as pessoas saiam daqui cientes daquilo que está acontecendo e que a prefeitura possa estar veiculando com mais, vamos dizer assim, frequência esse assunto para que as pessoas possam acompanhar
nos jornais, conforme for saindo as decisões, porque eu entendo que é uma instabilidade assim intensa nas vidas delas. Agradeço a presença de todos vocês por ter explanado aí para nós e esclarecido nossas dúvidas. São essas as minhas considerações. Obrigada. 10 minutos aos convocados para tréplica, caso desejem fazer uso da palavra. Queria só fazer um encerramento das palavras da vereadora, de uma informação bastante importante. O concurso público teve mais de 10 mil candidatos, 10 mil. Houve erro na leitura ótica dos gabaritos, em 5 gabaritos. Em 5 gabaritos. Esse erro foi feito, o erro foi feito pela empresa, não foi feito porque é ela que procedeu os trabalhos. Foi identificado esses erros, foi republicado esses gabaritos. 3 pessoas, vamos dizer assim, que poderiam ser prejudicadas, não foram prejudicadas. Então, nós falamos, no momento que ocorreu todos esses problemas, foram feitas as suas correções imediatas. Então, se o futuro desse processo ainda vai ser verificado, entendi. A Dalila falou que, naquela oportunidade, uma pessoa poderia participar de 2 concursos. Foi trocado os gabaritos, né? Ou seja, o que era para ser um concurso, colocaram no outro, porque o nome era igual. Então, é um erro dessa forma que aconteceu. Então, é muito pequeno a grandeza de fazer um concurso desse tamanho, com mais de 10 mil candidatos, e ter um pequeno problema em 5 gabaritos que foram providenciados as suas correções e republicação naquele momento, e dizer que houve fraude, dizer que houve incorreções que justificasse uma liminar desse tamanho, né, para prejudicar mais de 100, 150 servidores que hoje estão concursados. Eram essas considerações. Ainda pela ordem da lista, então, nós passamos a palavra ao vereador Beto, caso deseje fazê-la. Na sequência, então, passamos a palavra ao vereador Dr. Alexandre Rogério Amaral. Boa noite a todos, a todas. Eu acho que não tem nenhuma pessoa aqui, ou nenhuma pessoa em sã consciência que não vê a gravidade, que não vê a questão do desemprego. O desemprego é algo assim avassalador, né? E a gente se preocupa muito. E a gente fica pensando, né? Tem alguns amigos aqui na plateia, eu gosto de falar sempre, acho que foi o meu primeiro encarregado aqui, o Charles, que deve estar nessa questão do concurso, o que se passa, né, na cabeça dessas pessoas. E principalmente se a gente for levar em conta que, às vezes, né, houve aqui cautelar, agravo do instrumento, fomos boniuri, perigo in mora, enfim, as pessoas, aqui a gente tem o prazer, aqui nós temos 2 mestres aqui em Direito Administrativo, José Augusto da Câmara, Dr. Gilmar Bellini, né? Eu também sou advogado aqui, não sou um conhecedor de Direito Administrativo, mas assim são termos comuns, tem a doutora Ana Paula, tem os 2 Eduardos aqui que tem formação em Direito. Enfim, então a gente tem notado aí essa aflição da população com relação a esse tema. Mas também é um tema, né, eu aprendi isso comigo, é o seguinte, que tem algumas situações da vida da gente que não adianta também a gente, né, aqui até, desculpa aqui a Dalila, né, usar esse termo assim, esperar, né, que haja uma intercessão divina e que se valide o concurso. Eu acho que não. Eu acho que nós temos que trabalhar com situações concretas. E as situações concretas, nesse caso, são as medidas judiciais e as provas que a prefeitura vai produzir. E cada pessoa tem que estar ciente. É um problema que enquanto o Valdir falou que vai se arrastar ao longo do tempo, que enquanto não tiver uma solução é difícil. Aqui foram levantadas inúmeras hipóteses, inúmeras. Porque já tinha sido dada liminar, porque não cumpriu. Talvez hoje, do mesmo jeito que a juíza não entende, a prefeitura entendeu que não tenha que cumprir a liminar, talvez a juíza aplique uma multa de R$1.000 diária, entendendo que a partir do momento que ela deu ciência, a prefeitura já tinha que cumprir uma liminar que estava no processo. Então, o direito é algo assim que é transformador, é para se discutir. Não se tem. Hoje de manhã eu estava assistindo um jornal, numa situação que criou uma revolução gigantesca,
que foi a história aí que aconteceu numa região de Goiás, não sei, de um senhor que havia praticado um estupro de vulnerável, o Conselho Tutelar pegou ele com as crianças, foi condenado em primeira instância, ficou preso, foi para o Tribunal de Justiça, foi inocentado. Então, assim, o direito é algo que não é 2 mais 2, 1 mais 1, não tem situação que se dizer que a doutora Dalila está correta, que a gente espere que ela conduza, que o doutor G. Augusto, o Alexandre, não tem. Né? Depende-se do entendimento das provas que vão ser produzidas e depende-se do entendimento da própria Justiça de Mairinque. Mas a questão que a gente faz à tona aqui, que eu vejo como um lado bom, né, o meu tempo ali, estou olhando o tempo, é que a gente tem que partir da mesma forma que essa realidade, que cada um colocou seu ponto de vista, e que é um problema que o servidor tem que encarar, né, eu acho que a gente também tem um lado bom, que é o lado de que Câmara, servidores, Prefeitura, sindicato, todo mundo converge para o mesmo ponto, que é a validação desse recurso. Então, pelo que eu entendi hoje aqui, até depois aqui o chefe do governo poder confirmar, é que a Prefeitura não irá tomar nenhuma decisão precipitada na liminar, porque a ideia, pelo que já foi exposto, é justamente de se discutir essa matéria, até porque parece aqui que foi discutida de uma forma que você vê até uma forma até meio rancorosa, né? Misturou um assunto com o outro. Então, a pergunta que eu tenho a dizer é o seguinte, Dalila, se puder confirmar, com relação a liminar, se já foi, você falou, depois eu não entendi direito, mas se já houve uma decisão de agravo do instrumento que recorreu dessa decisão, e assim, quais as provas, a juíza está encerrando o processo no estágio 50, se a Prefeitura pretende produzir algum outro tipo de prova sobre isso, né? E deste quadro de funcionários, dessa amostragem que ela fez, se ainda nós temos, e aí acho que o Paulo talvez possa dizer, ou se não depois, que também é uma pergunta, né, muito precisa, se dessas pessoas que foram apontadas como a causa do problema, se desses 97 que foram dispensados, se ainda algum deles estão ativos no quadro de servidores da Prefeitura. É basicamente essa introdução a princípio aí. 10 minutos aos convocados para a resposta. Então, as provas que a Prefeitura pretende produzir são as provas documentais, né? E também oitiva de testemunhas e também periciais. Você perguntou das pessoas, as pessoas que, se as pessoas que estavam envolvidas na amostragem, não. Na verdade, restaram 3 e 2, eu acho que foi anulada, e uma delas desistiu do concurso. Então, não restou ninguém dessas pessoas que foram apontadas como fraude. Né? Com licença, só um complemento. Completando também aquilo que você, rebatendo aquilo que você falou sobre a divindade, na verdade, o que eu quis dizer é que se Deus tirar a sabedoria da juíza para ela discernir o certo e o errado do que está naquele processo, ela não vai conseguir julgar com sabedoria. É isso. Só a título de complementação, apenas uma servidora que estava no primeiro concurso, ela passou no concurso seguinte da gestão anterior, que teve em 2010, que está dentro do quadro da Prefeitura, mas através do concurso seguinte, que foi feito pela administração anterior. Tá? O vereador tem mais 5 minutos para a tréplica. Na verdade, só complementando a minha linha de raciocínio, eu até entendi, né? É importante, às vezes, a pessoa explica e a gente fala e quem está ouvindo, né, consegue entender isso. De fato, se você olhar a liminar, a ideia é de que todos que entraram no concurso, né, não possuem o preparo. E se trabalharam 6 anos, automaticamente você presume que essa deficiência foi suprida. Então,
A gente espera que o juízo de Mairink compartilhe, né, desse entendimento, que a prefeitura traga elementos, a prefeitura também tem elementos para combater isso. E é importante que as pessoas também entendam que uma liminar não é uma decisão definitiva, né, que a própria juíza pode rever com esse pedido que foi apresentado, como se ela julgar daqui um mês e disser que o concurso é nulo, né, eu entendo que ninguém se cumpre uma decisão até que haja um trânsito em julgado. Então, resumindo, é um assunto que nós temos que encará-lo, mas é um assunto que demanda muita discussão jurídica. Eu, particularmente, eu não conheço na íntegra o processo, então, difícil a gente dizer, faz isso ou não faz, ou está certo ou está errado. Mas eu acho que o grande ponto disso aqui que vocês deixaram hoje aqui para encerrar, eu acho que todo mundo aqui converge só num ponto. Isso, né, quando um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, é uma situação. Às vezes, até sob o aspecto político, na rua a gente sabe que o pessoal, né, bate na costa do servidor que quer que fique, mas quer que o circo pegue fogo. Mas eu acho que aqui, hoje, o que a gente tira a experiência é que todos os vereadores, sindicato, servidores concursados, eu acho que todo mundo está convergindo para um ponto. E esse ponto é o ponto que é interessante, né, para todos. E o Valdir falou, eu acho que é um ponto, sim, que nós devemos tratá-lo como um problema. A gente deve encarar o problema. Mas que, assim, não tem nada perdido e não tem nada ganho pela atual circunstância. A decisão que nós temos hoje é uma decisão apenas uma decisão técnica de quem pode julgar esse processo e de quem não pode, no caso é o juiz de Mairink, e temos uma liminar proferida num cenário, né, que não é o mesmo cenário de hoje, e as próprias pessoas, se talvez haja uma dúvida se passaram ou não efetivamente, mas é um argumento, justamente, eu acho que esse argumento é muito interessante, do quê? De que essa falta de competência profissional apontada pelo Ministério Público à época, de um modo geral, hoje resta suprimida, porque o município hoje é carregado pelo servidor público, é carregado por esses servidores que ficaram. Então, eu deixo aqui o que eu puder ajudar, né, aqui na Câmara, como acho que os outros colegas, e deixo a colocação aqui da Leila, rogando, né, para que também você tenha sabedoria e que as nossas provas sejam bem apresentadas, os nossos argumentos sejam bem apresentados e sejam acolhidos, né, e não implica que, se forem acolhidos em primeira instância, também não haja recurso, que seja acolhido até um trânsito em julgado do final, né, desejando também sorte e apoio para o próprio sindicato, que é também o braço forte do servidor nesse processo aí. Eu encerro por aqui, até porque eu entendo que discutir o processo já foi debatido e não vai agregar muita coisa aqui na ideia. Eu acho que a ideia que todo mundo queria ouvir hoje é se a prefeitura vai cumprir. Não vai, não tem liminar, e quem está trabalhando, continua trabalhando até que se tenha uma decisão final. Então, acho que é isso que é importante. Para tréplica. Eu só queria fazer, por nossa parte aqui, em nome do Paulo, em nome da Lila, o encerramento, né? Esperando que as pessoas que aqui estão presentes tenham entendido. Não é muito simples, o trato jurídico, a fala jurídica era um pouco complicada, né? Espero que a gente tenha, através das perguntas dos vereadores, a gente tenha esclarecido um pouco melhor vocês, mas, de qualquer forma, se ficar alguma dúvida, a gente está à disposição lá na prefeitura, eu, a Dalila, o Paulo, nos nossos setores lá, que nos procurem, né? Procurem a cada um de vocês com a dúvida específica de vocês, que talvez não foi abordada aqui perante os vereadores, que nos procurem lá e acompanhem. A gente vai estar, logicamente, nós estamos aguardando a posição da juíza, da própria Ministério Público, sobre o caminho, o que vai estar acontecendo. A gente vai estar, assim que a gente tiver essas informações, essas respostas, e o que que a prefeitura vai estar promovendo para tudo isso, a informação a vocês, né? Se vai fazer um novo trabalho aqui na Câmara, se for necessário, na própria prefeitura, você vai divulgar, talvez, em algum documento. Enfim, a gente vai estar acompanhando e vocês vão estar sendo informados. Caso tenha alguma pergunta que não foi abordada aqui, que trata-se de uma sessão de Câmara, né?
onde vocês acabam não tendo esse provento, fica à disposição lá na prefeitura, para você estar nos procurando lá e a gente está respondendo da melhor maneira possível. Seriam essas considerações. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador, 5 minutos para a parte. Que encerre a presente sessão aqui, gostaria de pedir a suspensão dela por 10 minutos, pelo seguinte motivo: para que o seu Écio possa fazer também o uso da palavra, representando o sindicato, e pelas formalidades que tratam a sessão, ele não pode falar durante ela. Uma vez ela suspensa, aí por 10 minutos, que nós pedimos principalmente, que ele possa fazer o uso da palavra durante esse tempo de suspensão da sessão. Perfeito, vereador. Eu coloco o pedido de Vossa Excelência em votação. Em discussão primeiro. Nenhum vereador querendo discutir o pedido, eu coloco o mesmo em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários vão se levantar. Está aprovado o pedido do vereador, ficando a suspensa a sessão por 10 minutos. Eu peço ao presidente do sindicato, Écio. Pela ordem, senhor presidente. A sessão está suspensa, mas depois não. Eu gostaria de pedir também que fosse aberta ao público, já que vai suspender a sessão, para que, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, seja aberta ao público, para que eles possam fazer pergunta. Na suspensão, quer dizer, há essa possibilidade, O Écio, então, por favor, se pudesse dirigir ao plenário, e eu vou deixar com o Miguel o microfone sem fio, se o público tiver algum questionamento. Eu só peço para que sejam, se atenham ao tema hoje da discussão, que é o concurso público. Boa noite a todos. Agradeço, em primeiro lugar, aqui a Deus por estar e por vocês estarem aqui também, participando. Agradeço também ao presidente da Câmara, ao qual teve a atenção em preparar esta convocação dos administradores da área jurídica, o administrador Paulo Pimenta e o Valdir Carlos Cizeu, para poder estar esclarecendo sobre a questão de concurso público que vocês fazem parte. No entanto, nós, do sindicato, sempre estivemos acompanhando, na medida do possível, os quais estávamos defendendo alguns servidores. Porém, a preocupação não era só com esses que nós estávamos defendendo, e sim com toda a categoria, porque o sindicato, ele representa uma categoria, não alguns servidores ou simplesmente associados. Ele é toda a categoria. No entanto, eu, com relação a questionamentos para os convocados, já acredito não ter o que fazer, porque eu estou aqui satisfeito com todo esclarecimento, não utilizando demagogia, mas é algo que a gente estava com uma grande interrogação sobre a cabeça. O que vai acontecer? Quando vai acontecer? Por que vai acontecer? Será que eu recebo? Será que eu não recebo? Será que eu vou ser indenizado? Então, quer dizer, são vários questionamentos que passavam para mim e eu não tinha como passar para ninguém. Gente, então eu acredito que a comissão esteve aqui, esclareceu, e eu gostaria também de reforçar tanto a posição da doutora Ana Paula, no sentido da prefeitura, na pessoa do Valdir, que a todo passo, dentro do processo, por parte da prefeitura, que seja passado o informe aos setores, aos diretores de departamento, para que servidores façam um comunicado interno, para que todos os servidores tenham conhecimento daquilo que realmente esteja acontecendo, não ficar mais com essa interrogação sobre a cabeça. Então, seria muito interessante, não só os servidores, mas também o sindicato, para que, se porventura a prefeitura houver dificuldade, nós estaremos aí divulgando da forma que foi feito agora o convite a todos aqui para poder participar desta convocação feita pela Câmara Municipal. Então, tanto quanto agradeço a doutora Ana Paula, agradeço os vereadores que se manifestaram nesse sentido aqui de trazer os representantes da prefeitura, né, para poder prestar esclarecimento. A gente não está longe da situação, estamos sim próximos, tá? Mas só que ninguém nos pergunta qual é a nossa proximidade. Então, nós estamos à disposição, no sindicato, telefone, qualquer momento, para poder prestar esclarecimentos diante daquilo que nós também tivemos conhecimento. Nós não vamos passar nada aquilo que não for real. Então, eu reforço aqui, gostei da posição também do doutor Alexandre,
na qual o sindicato defende os direitos, defende sim. É difícil, mas ele foi advogado do sindicato e ele conhece a situação do sindicato. Porém, nós estamos à disposição para qualquer eventualidade e qualquer dúvida que estiver no nosso alcance para poder prestar os devidos esclarecimentos. Quero agradecer novamente ao presidente da Câmara por essa oportunidade concedida, aos vereadores aqui presentes. E, gente, vamos acreditar sim. Eu acredito numa reversão dessa decisão. Essa liminar ela vai ser revertida. E a gente, vocês podem ter certeza, a gente vai permanecer no trabalho. Ok? Fé em Deus, hein, gente? Um abraço e boa noite a todos. Vereador Eduardo da Delegacia. Presente. Vereador Eduardo Bosco. Presente. Vereador Augusto Canto, presente. Vereador Geraldo Atleta. Presente. Vereador Renatinho. Presente. Vereadora doutora Ana Paula. Presente. Vereador Beto. Vereador Raimundo Azevedo. Vereador doutor Alexandre Amaral. Então, reaberta a sessão. Nada mais havendo a tratar na presente. Damos a mesma por encerrada, desejando boa noite a todos.